Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, amigos, amigas, inscritos, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso objetivo nesse canal é trazer uma mensagem de fé, uma mensagem que te ajude a elevar o seu nível de fé em Deus através da sua palavra e sentir-se tranquilo, em paz com Deus, em segurança, em descanso, sem ter que viver altos e baixos na fé. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como deixar de ter uma fé com altos e baixos. Muitos cristãos, muitas cristãs passam por isso. E passam por isso por não terem compreensão de que isso não precisa acontecer. Você não precisa viver com a fé insegura. Será que eu estou no que é verdadeiro? Será que realmente eu estou no que é verdadeiro? Aí um dia você acha que está, outro dia acha que não. E fica nesse alto e baixo. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Fique conosco até o final dessa programação. Se você está acessando pela primeira vez, esse canal divulga uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e sobre essa mensagem tem link aqui abaixo de todos os nossos vídeos, que te leva para uma série com o título Você Crê na Bíblia. Nessa série nós vamos tratar desde a queda do pecado, da entrada do pecado no mundo e, a partir daí, do plano de salvação de Deus para a humanidade. Então, se você não tem conhecimento, nunca ouviu falar a respeito de mensagem, mensageiro, mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, acesse essa série. Você Crê na Bíblia? Uma série que tem vários vídeos e nela você vai conhecer por que entrou o pecado no mundo? Por que nós vivemos hoje nesta situação que nós vivemos? Confusão, droga, política cada vez mais cheia de corrupção, né? E essa coisa toda misturou política com religião e a sujeira, a corrupção da política que foi se corrompendo, abrindo as portas para a corrupção. A igreja foi lá, a religião foi lá e se misturou com a política, e a igreja recebeu essa misturada, né? E é interessante, irmãos, que há cristãs que não têm essa compreensão. Ele fala assim, mas se a gente não, que for gente boa, não entrar naquele meio, nós nunca vamos corrigir. Acontece que aquilo que nós cremos, né, em especial a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela nos orienta a distanciar-se dessas coisas, distanciar-se do mundo, distanciar-se da política. E aí estas mesmas pessoas que fazem essa defesa, de temos que entrar lá para poder limpar, estes mesmos não veem que isso aconteceu, que as religiões foram lá com esse objetivo. E o que de fato aconteceu é que aquilo que tinha de sujo lá veio para dentro das igrejas. Nós estamos citando a política, mas não é só a política, não. O mundo. As religiões foram lá no mundo com o objetivo de salvar o mundo. O problema é que tentaram fazer por si próprios. E aí o que aconteceu é que as coisas do mundo entraram para dentro das igrejas. E aí a pessoa que não tem visão espiritual, ela diz assim, eu não sei o que aconteceu, que a igreja se distanciou tanto. Acontece que a religião foi no terreno do inimigo, foi no território do inimigo. E chegando lá, baixou a guarda, porque foi sem o verdadeiro ID. Nós já falamos a respeito aqui no canal, a respeito do verdadeiro ID.
Há tantas pessoas dizendo que eu estou seguindo o ID, eu estou obedecendo o ID, e você vê que a pessoa está indo para dentro do mundo e o mundo está entrando nelas. Elas vão para lutar contra o inimigo, mas sem que o general que venceu todas as batalhas a tenham verdadeiramente incumbido de aquela pessoa ir lá. Ela foi sem autorização. Então, é a mesma coisa de um comandante fazer um chamado para a guerra e eu imagino que o chamado foi para mim. E eu vou lá por conta e vou guerrear. Vou morrer. Eu não fui convocado. Eu estou indo sozinho, sem autoridade. Isso aconteceu com aquelas pessoas que andavam com Paulo. O apóstolo Paulo ensinando a expulsar demônios, eles simplesmente, eu já sei como é que faz. Foram lá expulsar demônios. Voltaram com suas roupas todas rasgadas. Apanharam daquela pessoa que estava cheia de demônios. Por quê? Porque eles pensaram que era simplesmente chegar lá e falar, no nome de Jesus, sai. Sai. Quem saiu de lá foram eles. Porque não basta você falar no nome de Jesus, sai. Você tem que falar com autoridade e o inimigo sabe. Ele conhece se você tem autoridade para ir ou não. Se você está indo autorizado, vamos dizer assim, ou se você está indo porque você pôs na cabeça que você está autorizado. Isso é muito sério. Então há muitos cristãos hoje que não são verdadeiramente cristãos. Eles pensam que são cristãos. E aí ficam vivendo os altos e baixos. Por quê? Porque ele não entrou no descanso. Como já há algumas semanas estamos falando a respeito disso, semana retrasada falamos a respeito disso. Quando o cristão entra no descanso, então ele pode professar que ele é um cristão, ele é uma cristã, porque aí não é ele, não é ela, mas é Cristo vivendo nela, produzindo os efeitos, os frutos de uma vida cristã. Agora, o que acontece é que muitas pessoas hoje que professam, que dizem ser cristãos, cristãs, elas simplesmente passaram pelo batismo. E, com todo o respeito, elas só foram banhadas em água, mas o mesmo que saiu, que entrou na água, saiu. Não houve nenhum arrependimento, não houve nenhuma renúncia. Entrou seco, saiu molhado, só isso. Não se tornou cristão, não se tornou uma verdadeira cristã. Só entrou seco, saiu molhado. Ah, não, mas o meu batismo foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Há hoje muitas pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, entrando seco, saindo molhado. Não há transformação. Não há renúncia. Não há entrega verdadeira. Portanto, não há descanso. Aí fica vivendo os altos e baixos. Então, não basta você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não basta ser ouvinte da mensagem. Você precisa entrar em Cristo. Há pessoas que acreditam que por serem ouvintes, pronto, já entraram no descanso. Só que elas próprias sabem que hoje ela está lá em cima, amanhã ela está lá embaixo e fica vivendo esse alto e baixo. Por quê? Porque nunca entraram em Cristo. Porque nunca entraram véu adentro. São apenas ouvintes. Nunca compreenderam o que é verdadeiramente posicionar-se, ancorar-se na palavra. E grande parte das pessoas estão assim. E grande parte destas pessoas tem líderes que estão assim.
líderes que nunca compreenderam a essência da mensagem e por isso não tem como orientar para que as pessoas dêem um passo à frente e entre na essência da mensagem. Isso é sério, é profundo, mas é preciso ser dito. Vamos à leitura bíblica. Hebreus capítulo 10, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Ousadia de que forma? Ser entrão? Não. Ter ousadia no sentido de tenha segurança de entrar no santuário. Ousadia, segurança, pelo sangue de Jesus, confiando no sangue, descansando no sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que grande sacerdote? Um homem? Pecador? Claro que não. Cristo, o único grande sacerdote. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sermão O Véu Interior, parágrafo 23. Não sei o que é sermão, nunca ouvi falar a respeito da mensagem. Tem um link abaixo dos vídeos, leva para uma série. Você crê na Bíblia? Assista os vídeos, você vai entender. E agora eu percebo que as pessoas lutam tanto ao que parece. Eu encontro pessoas e elas dizem, é uma luta terrível. Ser cristão é uma luta terrível, é difícil ser cristão. É fácil ser evangélico, é fácil ser católico, é fácil ser isso, é fácil ser aquilo. Mas ser cristão é uma luta terrível. Você já viu pessoas assim? Provavelmente haja muitas sentadas diante de mim agora, que têm altos e baixos. Os altos e baixos. Um dia está bem, outro dia não está. Não estamos falando do físico, porque o físico é normal. Dependendo da idade, um dia a pessoa tem uma fraqueza na perna, outro dia dói a cabeça, outro dia dói o olho, outro dia dói as costas. Enfim, não estamos falando do alto e baixo do corpo físico. Estamos falando do alto e baixo da fé. Um dia ela sabe que ela é cristã, outro dia ela não tem certeza. Se hoje desse o rapto, ela certamente iria no arrebatamento, mas se der amanhã, aí ela já acordou sem saber se ela está segura. Altos e baixos na fé. Ela quer ser cristã, outro dia ela já está de olho no mundo, já não sabe se vai continuar sendo cristã, se não vai. Altos e baixos. E hoje elas estão bem, e você as encontra aí bem, elas amam o Senhor hoje, e amanhã elas estão tendo uma luta enorme para se manterem firmes. E irmãos, daqui para frente é o que mais vai acontecer. As pessoas vão se misturando com o mundo, misturando com as coisas do mundo, misturando com as organizações, com as religiões, misturando com lideranças, e isso e aquilo, e misturando com a corrupção, com meios corruptos, com meios corrompidos, com organizações corrompidas, com coisas corrompidas, com relacionamentos corrompidos, com pessoas que vivem relacionamentos problemáticos, corrompidos, e ela vai se misturando, vai trazendo para dentro de casa, vai indo para dentro da casa do outro, e vai se misturando. E aí vai abalando a sua fé. Vai misturando com más companhias no sentido de, são boas pessoas, mas vivem no mundo.
mas elas se misturam tanto com essas pessoas. Ah, não bebe, não fuma, não se prostitui, não faz as coisas que as outras pessoas fazem, por enquanto, né? Mas vai se misturando tanto, vivendo tanto misturado com as outras pessoas, que devagarzinho vai abalando a sua fé. E elas vão se enfraquecendo. Então, elas estão tendo uma luta enorme para se manter firmes. E o diabo as está tentando tanto, e elas estão tendo tanto altos e baixos. E então, você encontra alguém que está no topo da colina o tempo todo. Encontra um irmãozinho, uma irmãzinha, que está o tempo todo no alto da colina. Não tem alto e baixo. Está firmado, está ancorado, está firme. Tem ousadia para entrar no santuário. No santuário, quer dizer, no relacionamento com Deus. É aquela pessoa que você percebe facilmente. Esse tem relacionamento com Deus, certamente. Esse fala com Deus e Deus o ouve. Tem experiência com Deus. Por quê? Por que será? Irmão, não há absolutamente nada que o incomode. Agora, certamente há algo faltando em algum lugar. Se a pessoa está vivendo em alto e baixo, está faltando algo em algum lugar. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos os seus filhos tenham o mesmo. Ele quer que todos os seus filhos, aqueles que professam ser cristãos, estejam sempre no alto da colina, não um dia lá em cima e outro dia lá embaixo, na fé. Ele quer que você viva. Um pai justo não daria um pote de sorvete a um sem dar sorvete a todos. Certamente, ele quer que você viva. E eu não estou falando de dons. Dons, um tem um dom, outro tem outro dom. Ele não dá o mesmo dom para todos. Não é isso. Um canta, o outro prega, o outro profetiza. Não, isso são dons. Não, ele está falando da graça, da segurança da graça, da salvação, que está muito acima dos dons, por sinal. E há pessoas cheias de dons e não vai ter salvação, porque firmaram-se em dons. Isso é muito sério. Veja. Claro, alguns são chamados como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, ofícios da igreja, assim por diante, chamados por Deus. Já falamos a respeito disso aqui. Existem os chamados por Deus e existem os chamados pela igreja. Também tem essa diferença, mas não vamos tratar disso agora, já tratamos disso aqui no canal. Então, Deus coloca estas coisas na igreja, mas eu estou falando de medidas da graça. Graça superadora para cada um. Então, ele te elege para o seu ofício. Nós estamos falando da graça. Então, em graça, Deus concedeu a todos nós, gratuitamente, conforme a nossa necessidade, tudo o que precisamos. Então, irmãos, tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo. As pessoas que vivem em altos e baixos, elas vivem em altos e baixos porque falta para ela um posicionamento adequado. Falta para esta pessoa entrar em Cristo. Falta para esta pessoa entrar no descanso, que é o que nós falamos há 2 semanas atrás. Cristo dá o descanso.
E o que é o descanso? Falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Então, aquele que entra no descanso, ele está sempre neste alto retiro. Ele está sempre alinhado com o seu alvo, e o alvo é Cristo. Então, esta mensagem, Deus nos enviou esta mensagem, não para fazermos dela uma organização, criarmos uma nova religião. Deus nos enviou esta mensagem para nós compreendermos a palavra de Deus e nos alinharmos a ela. Quando nós compreendemos a palavra de Deus e nos alinhamos à palavra de Deus, nós estamos em Cristo. Então nós podemos entrar com ousadia no santuário. Nós podemos dobrar nossos joelhos e falar com ousadia com Deus. Ousadia no sentido de: Senhor, eu não sou nada. Eu reconheço que eu não sou nada. Mas eu aceito o sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Eu aceito. Eu creio. Eu descanso a minha alma neste sangue, neste processo que me lavou de todo pecado, de toda incredulidade. E então eu aceito e agora eu me ligo ao Senhor e esta, Pai, é a minha necessidade. E aí eu sei que a minha oração está chegando até o trono de graça e de misericórdia do Senhor. E eu sei também que o dia que der o arrebatamento, eu não vou lá porque eu tenho dons, eu não vou subir porque eu sou fulano de tal, eu não vou subir porque eu tenho almas que eu conquistei, que eu salvei, porque eu não salvo nada. Mas o meu ministério, não, tudo isso são baseados em dons. Dons não salvam ninguém. Uma pessoa pode ter o seu dom e pode utilizar o seu dom, trazer almas para Cristo e ele próprio não ser salvo. Porque ele apenas exerceu o dom que ele recebeu. Encaminhou as pessoas para Cristo. Parece pesado, difícil ouvir isso, mas isso é real. Porque o dom ele apenas executou, mas ele pode ter executado por um orgulho próprio, pode ter executado por outras questões, até por questões financeiras. Então, o dom não salva ninguém. Ele pode colocar pessoas lá e ele não entrar. Ele também depende da graça, da misericórdia de Deus. Quando ele está debaixo da graça, aí ele entra também lá. Então, entrar com ousadia é nesse sentido. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Independente de dons, de qualquer coisa, eu não sou nada, Senhor, eu dependo de Ti. Então, eu entro debaixo deste sangue. E aí eu me coloco diante do Senhor, debaixo do sangue, Ele me olha através do sangue, e este sangue cria, então, esse canal onde eu posso receber bênçãos para o meu físico, bênção espiritual, e me dá segurança de vida eterna. Amém? Esperamos que tenha ficado claro, e na próxima semana nós vamos nos adentrar um pouco mais. E nós vimos essa semana que entrar em altos e baixos, mas tem uma forma em que nós entramos verdadeiramente no descanso. Semana que vem nós vamos falar a respeito disso. Como manter esse descanso sempre presente na nossa vida. Até a semana que vem, então, quando nós vamos tratar desse assunto. E agora vamos falar com Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite de compartilhar a Tua palavra, e nós pedimos bênçãos sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta programação. E Pai, que desça sobre cada uma delas a clareza, Senhor, a revelação, para que possam compreender verdadeiramente a Tua palavra e possam posicionar-se corretamente, ter a sua fé ancorada, possam descansar no Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós ficamos por aqui na nossa programação, mas semana que vem, então, nós estaremos aqui mais uma vez.
e para nos falarmos de como entrar e permanecermos neste descanso. Até a semana que vem, o Senhor nos permitindo. Até breve.